Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Inicialmente eu queria dar um recado para aquelas famílias que têm crianças na fase da evangelização, que esse sábado a gente vai ter a evangelização, tá bom? Então são todos muito bem-vindos. Às 15 horas, mais precisamente. Eu vou pedir então agora para todos sentarem de maneira bastante confortável nas cadeiras, fecharem os olhos, respirarem fundo e soltando o ar bem suavemente, deixando do lado de fora todas as preocupações, as ansiedades, os desafios que temos, que fazem parte dessa jornada aqui nesse planeta terrestre. E vou pedindo para que cada um vá se conectando com os seus respectivos mentores individuais amigos, para que durante esse momento nós possamos estar presentes. E quando eu digo presentes aqui nesse ambiente, presentes não apenas o corpo físico, como principalmente o espírito, para que a gente possa, enquanto a gente faz essas reflexões do dia de hoje, para que a gente possa receber os fluidos da espiritualidade amiga, dos mentores dessa casa, que sempre estão aqui presentes, nos amparando, nos ajudando, nos trazendo caminhos e alternativas para que possamos sair daqui hoje, após terminar o nosso passe, de maneira mais leve, mais confiantes, mais serenos e mais harmônicos. Peço também à espiritualidade amiga que me intua para que eu consiga transmitir apenas os conhecimentos do nosso Mestre Jesus, sem deixar qualquer influência das minhas interpretações nessas reflexões que vamos fazer hoje. Que assim seja. Então, bom, mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. O material que eu selecionei para a gente fazer algumas reflexões essa noite é o nosso propósito nesse planeta e, juntamente com ele, as nossas singularidades. E quando a gente começa a pensar nas nossas singularidades, para fazer assim um pequeno aquecimento, né? Em relação às nossas singularidades, a gente acaba naturalmente indo para o nosso corpo físico, porque nós somos o corpo, nós somos compostos pelo corpo físico e pelo espírito. E quando a gente pensa no nosso corpo físico, a gente sabe, né, que através do nosso DNA, que traz a nossa carga genética, nós por aí já somos únicos e exclusivos e singulares nesse planeta. E esse DNA, num efeito dominó, ele gera algumas outras singularidades no nosso corpo físico. A nossa impressão digital, que a gente sabe que é única, a íris, que é a parte que dá cor aos nossos olhos, a nossa voz, para quem faz parte do grupo do coral, né, a gente sabe, né, vozes aí distintas, né? A nossa arcada dentária, que a gente sabe que às vezes em fatos menos felizes que acontecem no nosso planeta, serve para a identificação dos corpos, a nossa língua, enfim. E a gente também sabe, porque está escrito, né, no livro Céu e Inferno, que o homem ele é composto do corpo físico e o espírito. E o espírito é o ser inteligente. E o corpo é o nosso envoltório carnal. O corpo, depois que a gente usa, ele se destrói e o nosso espírito, ele sobrevive a essa destruição. Aliás, se a gente tivesse que pensar na maior contribuição do espiritismo para nós, é a imortalidade da nossa alma. Por quê? Porque a partir do momento que nós sabemos que nós somos imortais, as nossas decisões nesse planeta, os nossos processos de decisão, eles são menos frágeis, porque a gente sabe que a gente não termina aqui. E quando a gente pensa no nosso espírito, né? Quais são as características que nos tornam únicos, que tornam o nosso espírito único?
E a gente não consegue entrar nesse tema do nosso espírito sem um vínculo extremamente forte, fundamental, com uma palavra, com um verbo, que é o verbo amor. Porque quando Deus, ele cria, e Deus nos criou, Deus, ele ama. Mas o amor de Deus, ele é infinito. Então, o ato cósmico de nos ter criado foi o maior ato de amor. E nessa vida, a gente ama pessoas, né? A gente ama nosso marido, nossa esposa, nosso filho, nossa filha, nosso pai, nossa mãe, nosso companheiro, nossa companheira, nossos pets. A gente ama. E o amor, ele é um sentimento tão sublime que quando a gente ama, a gente quer dar alguma coisa ao ser amado. A gente quer servir, a gente quer ser útil àquele ser. E só para exemplificar aqui, e todo mundo teria inúmeros exemplos, né? Pega o caso da minha mãe, por exemplo. No final do ano eu fui no Brasil, eu tinha um evento, eu estava desprovida daquilo que eu precisava para aquele evento, porque eu sempre viajo com uma mala muito pequena. Minha mãe, Priscila, tem isso aqui, aquilo, tá? Isso aqui tá com etiqueta, não usei. Eu falei, não, mãe, obrigada, eu posso. Não, tem problema, você não vai conseguir, é outra estação, pega para você. É o prazer de dar, de servir, né? Então, quando Deus nos criou, ele nos deu dons que são peculiares a cada um de nós. A cada um de nós. E é isso que nos faz ser aquela centelha divina. Nós somos uma dádiva. Por isso que quando a gente ama, a gente não consegue trocar. Eu tô com saudades da minha mãe. E eu sei que, por exemplo, a Karina, que eu tive a oportunidade de conhecer melhor esses tempos que eu frequento aqui, a mãe da Karina mora em Genebra. E mesmo com aquele coração gigante, lindo que a Karina tem, sabendo que eu estou com saudades da minha mãe, ela não vai conseguir emprestar a mãe dela para suprir essa necessidade. Por quê? Porque o amor é isso, é aquela pessoa. E quando a gente vai para o Livro dos Espíritos e a gente vai na questão 132, qual é o objetivo da encarnação? A gente, de maneira geral, a gente já sabe, né? Qual que é o objetivo da encarnação. A gente sabe que é chegar à perfeição através das vicissitudes da vida corporal. Essa é a primeira parte da resposta. Mas tem a segunda parte da resposta, que eu quebrei essa resposta em duas partes. Então, essa que a gente já sabe, né? Chegar à perfeição através das vicissitudes da vida corporal, o que acontece? A gente tem as vicissitudes da vida. E eu separei aqui para a gente só passar por elas 4. Por quê? Porque são inúmeras. E qual que foi o critério? Eu usei as 4 nobres verdades de Buda. A primeira é o nascimento. Quando a gente nasce, já é aquele corte, né? Sai da barriga da mãe, daquele contexto onde a gente está protegido, amparado, temperatura, alimentação, tudo controlado. A gente vem para esse planeta, a respiração, já, né? Aquele primeiro choque, aquela primeira dor, as incertezas que vão vindo para frente. E a gente não pode falar do nascimento sem considerar a última etapa, a morte. A gente não sabe quando a gente vai desencarnar, em que condições vão ser, em que contexto vai ser, como que será, os que aqui a gente deixa, quem que a gente vai encontrar do lado de lá. E do berço ao túmulo, não tem quem não passe pela doença. Em diferentes momentos, em diferentes contextos, em diferentes regiões do corpo, em diferentes intensidades, e não só a gente passa, como aqueles que circulam, como aqueles que fazem parte da nossa vida, como aqueles que a gente ama. E nesse contexto ainda, a gente também não pode, né, deixar de pensar na velhice. Aquele negócio, tiro o óculos, ponho óculos, tiro o óculos, ponho óculos, não enxergo, não sei onde está. Isso sem falar que, né, é só o começo, né, mas
A pessoa vai aprender, a Priscila vai aprender. Porque tem gente que já tem que usar óculos desde pequeno. Eu tive que começar, né, por causa desse processo. Eu lembro que minha mãe falava, você vai chegar lá, hoje eu entendo isso. E vem a segunda parte dessa pergunta, que essa é o que a gente vai focar aqui. Visa ainda outro fim à encarnação, a de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Para executá-la, é que cada um toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Em outras palavras, de maneira bem resumida, a evolução te prepara na parte que te toca nesse planeta. É isso. Sabe as vicissitudes que eu citei, as 4 que eu selecionei, de acordo com o budismo? Porque, afinal de contas, são tantas vicissitudes que a gente tem nessa vida que não daria nem para fazer uma palestra no seminário, né? São várias, são inúmeras, né? Por que a gente tem? Porque, na verdade, elas nos lapidam. Elas nos colocam prontos para a gente tomar a parte que nos toca nesse planeta. E a parte que nos toca nesse planeta, cada um tem a sua. A parte que me toca, só eu posso fazer. A parte que toca cada um de vocês que está aqui dentro, só vocês podem fazer. E como eu gosto de exemplificar, eu separei um romance espírita. A verdade é que teriam muitas opções, mas eu resolvi separar esse por quê? Primeiro, porque ele trouxe uma grande contribuição para o espiritismo. Segundo, porque de alguma maneira esses espíritos desse romance, eles foram para o Brasil, devem estar encarnados agora, embora o foco não é esse do livro, mas ele passa uma pincelada, e durante o desenrolar dessa trajetória desses espíritos, teve um desses personagens que veio parar aqui na Suíça. E essa história, ela se passa na nossa vizinha, na França. É o livro Muitas Vidas, um Amor. Essa história conta a trajetória de um espírito que na França de 1789 se chamava Jean Valois. Ele era um humilde ferreiro. Com a eclosão da Revolução Francesa, a casa dele foi destruída, incendiada, como também a de muitos outros que naquele momento, naquele povo, naquela região sofriam. Como as coisas às vezes elas não vêm sozinhas, para colocar a cereja em cima do bolo, a esposa dele, a jovem esposa dele, foi raptada e ela estava grávida. Ele foi ferido. Ele estava ferido moralmente, ferido fisicamente, quase à beira da morte. Ele resolve fugir para a mata, ele só tinha um pensamento na mente, ele queria encontrar a esposa dele. Mas tudo ia se transformar na jornada desse rapaz, desse jovem. Doente e faminto, ele entra na mata e nessa interminável busca, ele encontra uma camponesa, a Helene, que era uma pessoa bastante simples, humilde, caridosa, e ela era uma profunda conhecedora dos mistérios da vida após a morte. Ou seja, em outras palavras, ela era uma médium. Ela acolhe aquele rapaz e eles vivem juntos com o filho dela. Ela tinha um filho deficiente. E ela morava numa comunidade muito pequena. E essa comunidade, na época, não entendia a mediunidade e consequentemente, também o fato do filho dela ser um deficiente, aquilo também era um ato de atrito para aquela comunidade. E alguns desafetos que ela tinha resolvem que eles deveriam morrer e contaminam o poço da água que os 3 consumiam, de uma maneira muito cruel.
Pelos destinos da vida, embora os três tivessem consumido aquela água e os mistérios que ao mesmo tempo acontecem, Jean não se contamina. E ele fica até o fim cuidando daqueles dois espíritos. No meio do caminho, ele recebe, através da Helene, uma mensagem da sua mãe, que ele deveria se preparar para uma missão muito importante e bastante grandiosa, que ele próprio duvidaria que ele seria capaz naquela presente proposta. Ele deveria se tornar, estudar e se tornar médico. Pois bem, ela desencarna e o jovem, ele resolve voltar a Paris e levar adiante o seu projeto. Em seu caminho, aparece Pierre Radamel. E em circunstâncias bastante especiais, aliás, esse romance ele é muito lindo, assim como tem todos os outros, mas na minha opinião daria até um belo Netflix, né? Que nem o pessoal comenta hoje em dia. Ele conhece em circunstâncias especiais Pierre Radamel, que era um professor da Universidade de Medicina que acaba sendo seu mentor. E esse rapaz, esse jovem, que ele era a personificação da perseverança, ele consegue vencer todos os desafios e ele se torna médico. Anos depois, pelas suas abençoadas mãos, acontece o maior feito da sua vida sem ele mesmo saber. No dia 3 de outubro de 1804, Jean faz o iluminado parto de uma criança que levaria o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso conhecido Allan Kardec. Então, hoje a gente vive num mundo onde a uniformidade ela é promovida. Tem alguns fatores sociais, né, que ajudam, que contribuem, né, que são como aceleradores nesse processo. Porque hoje o bonito é ser tudo absolutamente igual, quando na verdade nós somos únicos. E não é o que nós temos, é o que nós somos. Essa é a dádiva. E nesse processo de uniformização, a gente sem querer deixa que algumas características negativas elas aflorem, como por exemplo, o egoísmo. O egoísmo é aquele negócio, só tem um lugar para mim, eu excluo as características do outro. E como se não bastasse a face mais perversa ainda do egoísmo, é quando eu quero ainda negar o outro o direito dele ser ele. Eu quero que o outro seja um reflexo de mim mesmo. Aqui eu vou trazer um outro exemplo, porque eu gosto de exemplo. Café da manhã é uma refeição que, para mim, eu sempre levei de maneira muito séria na minha vida, mas muito séria realmente. Eu posso pular almoço, janta, isso tudo é negociável, mas café da manhã é sério, eu gosto de comer frutas no café da manhã. Então, mesmo quando eu tinha as crianças pequenininhas e tinha que sair correndo ou ir para o trabalho, aquela maratona de salto alto, aquela coisa que você fala, nossa, só por Deus, essas coisas acontecem mesmo, eu sempre preparei um bolo de frutas. Porque eu aprecio as frutas. Aí chega meu marido para comer o bolzinho de frutas dele. Ele põe iogurte. Ele põe mel. Aí depois ele põe os cereais. Aí ele mistura aquilo tudo. Aí eu penso, Jesus, justo hoje que eu comprei o kiwi amarelo. Eu adoro kiwi amarelo. Sabe aqueles que a gente compra no Migros, que a gente carrega como se fosse bebezinho, que ele é caro, a gente paga e fala, meu Deus, se eu tivesse comprado do verde, dava o mesmo preço, não ia fazer diferença. Ele mistura tudo. Mas o que acontece? São seres diferentes. A Priscila tem uma apreciação. E para o Renato, na verdade, aquela mistura de sabores é uma explosão. Não só de sabores, como também de textura. E às vezes esse que é o nosso problema. Eu quero que o outro seja um reflexo de mim mesmo, quando na verdade eu sou único pela minha dádiva, pelos meus dons.
Mesmo que eu não entenda, porque eu confesso que apesar de alguns anos que estamos casados, eu não entendo. Não, mas a gente tem que respeitar a opinião alheia quando ela é válida. E é válida, né? E como se não bastasse, ainda tem um outro elemento que caminha junto com o egoísmo, que é o orgulho, né? A gente sabe que são os males da humanidade, né? O orgulho. Superestimando nossos valores, privilegiados na arte da elevação, a gente acaba esquecendo, às vezes, que tem outros que estão fazendo pelo bem muito mais do que nós mesmos. Se a gente for pegar na natureza, aliás, esse exemplo não é meu, é do Emmanuel, né? Eu só estou traduzindo aqui como tudo que está. Eu só estou colocando, conectando de uma maneira. Ops. Quando a gente pega o trabalho de luminosidade de um vagalume, é lindo, né? A gente vê o vagalume na natureza, acende, pisca, acende, pisca, acende, pisca à noite, né? Mas o que é a contribuição em termos de luminosidade de um vagalume quando a gente tem uma vela, né? Aquela coisa cozy, romântica, agradável, traz aquele ambiente, aquela atmosfera. E o que é o trabalho de luminosidade quando a gente tem a luz através da energia elétrica? A gente já imaginou se a gente tivesse que fazer palestra com luz de vela? O pessoal, às vezes, já dorme aqui. E, gente, pelo amor de Deus, não é nenhuma crítica. É o que eu sempre falo. Aquele que nunca dormiu em uma palestra que atira a primeira pedra. Eu sou a primeira a colocar as minhas 2 mãos amarradas atrás, porque isso já aconteceu comigo e muitas vezes, tá? Não é nenhuma crítica. Mas, enfim, qual que é o trabalho, né? A contribuição dessa luz quando, na verdade, a gente sabe que amanhã o Criador vai nos brindar com o sol. Porque o problema não é em que fase de contribuição que eu estou nesse planeta. Se eu sou vagalume, se eu sou vela, se eu sou luz ou se eu sou sol. O problema, na verdade, é o que eu penso, que eu me julgo que eu sou. Se eu sou vagalume e eu estou achando que eu sou sol, esse que é o orgulho, em outras palavras. É aí que é o problema. Porque, na verdade, nós estamos plantados aonde Deus quer que a gente floresça. Ou seja, tem certas coisas que só você, naquele momento, com aquele grupo de pessoas, só você vai conseguir resolver. Gente, e a caridade é isso, é colocar a dádiva que você é com o amor que você tem para destravar a encarnação alheia. Não é o que você tem, é o que você é. Lembra da história do Jean lá atrás? Quem que ele encontrou? A encarnação dele estava correndo risco quando ele foi parar no meio daquela mata se ele não encontrasse aquela camponesa. Não é o que ela tinha, é o que ela era. Quando ele encontrou o Pierre, o mentor dele, não era o que ele tinha. Ele não fez nenhuma transferência de valores para ele. Era o que ele era, é o que ele representou. Então, a gente tem que considerar que para que a nossa proposta de encarnação complete, no decorrer da nossa trajetória, várias pessoas vão encaixar na nossa vida, naqueles momentos que, sabe, aqueles momentos duros que a gente fala, não, agora eu não vou conseguir superar, agora eu não vou passar. Sabe aquele momento de expiação que a gente sabe que está vivendo, assim, que caem lágrimas quentes e dolorosas, que você fala, não, meu Deus. Então, tem pessoas que quando a gente olha para trás, a gente enxerga que
Uau! Estavam lá e foram como catalisadores naquela reação química. Em outras palavras, pegaram na nossa mão, tinha aquele obstáculo que sozinho a gente não ia conseguir passar, puxaram, ajudaram e tuf, a gente foi para outro nível, destravou. Aí a encarnação segue. Até que vem outra, né? A tal das vicissitudes que vão acontecendo no decorrer da nossa vida. E da mesma forma que tem pessoas que entram na nossa vida em determinados momentos para fazer esse destravamento, a gente também funciona na vida de outras pessoas dessa maneira. Esse é o nosso propósito. É por isso que a gente está aqui nesse planeta. E eu vou dar um outro exemplo aqui, porque eu gosto muito de dar exemplos, eu acho que eles ficam tangíveis para a gente. Eu vou dar um exemplo na nossa própria comunidade. Vocês falam, mas por que na nossa própria? Afinal de contas, se nós estamos plantados daqui nesse momento, é porque a gente quer porque Deus quer que a gente floresça aqui, né? Esse final de semana, a gente teve o nosso congresso espírita. E, claro, muitas pessoas ajudaram, a gente, graças a Deus, teve muitos trabalhadores. Todo mundo fez a sua parte, todo mundo foi importante. Mas tinha uma pessoa específica que ele foi um step change. Era ele. A gente tinha um problema, que era a tradução, que deveria ser feita em inúmeros idiomas. Aí você fala, mas gente, tem inteligência artificial. Ah, mas claro que tem. Até a Priscila joga aqui na inteligência artificial, traduz, né, o que está escrito, uma coisinha ao mesmo tempo, no computador dela. Agora, conseguir trazer vários elementos, a inteligência artificial, saindo da voz do palestrante, indo para celulares que foram revertidos em computadores, transmitindo isso, sabe-se para lá Deus onde, que testou na casa dele, que considerou um laboratório. Por quê? Porque a gente sabe que a casa, né, o laboratório, a gente testa, mas a gente não consegue cobrir todos os elementos, né? Por quê? Porque no campo é diferente. Tem atributos que não tem na nossa casa, como, por exemplo, a interferência do meu celular, do seu e outras coisas. Foi o Márcio, gente. Isso não é o que o Márcio tem. Não é a conta bancária do Márcio, não é o carro do Márcio, não é o apartamento do Márcio, não são as nacionalidades do Márcio. É o que ele é. Vocês percebem? É isso que é destravar. Por quê? Porque era ele, naquele grupo de pessoas, naquele momento, naquela circunstância. E isso é caridade. Isso é caridade. Aí, gente, vocês podem estar pensando, mas como é que eu faço para saber se eu estou no caminho? Não sei se eu consigo, se eu não consigo. Deus ainda dotou a gente de mais um atributo, que está escrito no livro dos Espíritos. Mas que ainda assim, mesmo que não tivesse escrito no livro dos Espíritos, a gente sabe, né? Que é a nossa consciência. A nossa consciência. Porque lá no livro dos Espíritos está escrito, né, que a gente tem que perguntar se eu não fiz o mal. Aliás, falando se eu não fiz o mal, a gente também é importante, né? Falei de autoconhecimento no começo, é importante a gente ter o autoconhecimento. A gente sabe que ninguém que está aqui nesse meio, em sintonia com isso, que vem para cá, a gente não faz o mal. Ponto. A gente tem que ser realista, entender onde a gente está. Mal, aquele em negrito com letras maiúsculas, ninguém faz. Ninguém mata ninguém aqui. Pronto, ponto. Isso é um fato. O que acontece é que às vezes a gente faz
pequenas maldades. Isso sim, às vezes, sem querer, a gente tem alguns deslizes e faz uma pequena maldadezinha aqui e ali, isso acontece, né? É que nem quando a gente acorda, o cabelo tá meio assim, a gente não consegue domar, é a mesma coisa com o nosso lado primitivo, né? Às vezes a gente acorda, hoje não consegui domar o meu lado primitivo, ele foi mais forte do que eu, saiu sem querer. Mas o importante, eu diria, no momento que a gente está, é a gente questionar a nossa consciência se a gente fez todo o bem que estava ao nosso alcance. Todo o bem, a gente já faz o bem também, mas todo o bem que poderíamos ter feito. É aí que está o diferencial nesse momento que a gente está. Controlar o nosso lado primitivo para a gente, né, deixar aquelas maldadezinhas que sempre escapam, que nem o cabelo, acordou, vamos controlar. Mas a gente questionar a nossa consciência. Se a gente fez todo o bem que poderia ter feito. Porque aí, gente, é quando entra em ação a fraternidade. E a fraternidade, ela só tem campo para florescer na coletividade. A fraternidade só floresce na coletividade. Não sou eu dentro de 4 paredes, eu comigo mesma, que eu vou conseguir. Não sou eu na minha relação com o meu celular, porque, claro, quando eu vejo alguma coisa que não me convém, a gente fecha, a gente muda, né? É fácil, é cômodo, né? É o toque de uma tela. Não é através da minha relação com o meu celular, e sim é através das relações humanas que a gente consegue trabalhar a fraternidade. Porque, na verdade, Deus, ele não escolhe os preparados. Ele prepara os escolhidos. Eu vou falar de novo, porque isso aqui é muito importante. Deus não escolhe os preparados. Porque a verdade é que quem é preparado aqui? Ninguém. Se fosse preparado, a gente não precisava encarnar. A gente não tinha que passar pela evolução. A gente já estava preparado. Preparado é preparado, ponto. Ele prepara os escolhidos. Ele vai te dar as ferramentas necessárias para vencer. Não importa como, se essa ferramenta seja através de um ombro amigo, de um familiar, de um afeto, a ferramenta chega. Gente, eu desejo de coração que cada um aqui possa atuar através da dádiva que você é. Lembrando que em determinadas circunstâncias, só você, com seus dons, com a dádiva que você é, vai conseguir executar aquela missão, destravar aquela encarnação, para que possa seguir adiante. E é com as suas singularidades, um amor no coração, que a gente vai conseguir trabalhar a fraternidade na jornada, não só na própria, como na de todos os outros que nos cercam. Que assim seja. E assim, mestre querido, peço novamente que mantenha nossos corações tranquilos, serenos, agradecidos que somos pela bênção da vida, pela oportunidade de estarmos aqui, vivendo essa jornada, que possamos ter clareza em onde nós estamos nesse exato momento dessa jornada, entendermos quais são as nossas missões nesse planeta, quais são os nossos dons que nos fazem únicos
e permitindo, Mestre, que assim possamos entender como nós podemos trabalhar a cooperação, como podemos ser fraternos uns com os outros, como podemos trabalhar o autocontrole para domarmos o nosso lado primitivo, que ainda insiste em aflorar. Como podemos nos inspirar no sol que nascerá amanhã para todos, com a capacidade de brilhar desde as mais belas paisagens até os pântanos, sem jamais, em nenhum momento, se contaminar. Que nós sejamos inspirados pela força e energia do sol para poder brilhar, não só no nosso caminho, com a energia que precisamos para enfrentar as vicissitudes da vida, mas como também possamos brilhar ao lado dos nossos irmãos, iluminando seus caminhos, para que todos eles também possam vencer seus respectivos desafios, suas vicissitudes nesse planeta, para que dessa forma possamos sair daqui mais fortes, melhores do que chegamos. E quando estivermos do lado de lá, possamos ser considerados verdadeiros completistas. Que assim seja.